Olá, tudo bom, pessoal? Estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Obrigado, Lu. Beijão, obrigado, Michele. Estamos aguardando o nosso professor Rodrigo da Cunha Pereira chegar aí. Com certeza todos ansiosos. Espero que seja muito bacana aí nossa live. Com certeza vai ser, o tema é muito instigante. Vamos mais uma vez aprender aí com o professor Rodrigo da Cunha Pereira, esse gigante aí da nossa advocacia familiarista, presidente nacional do IBDFAM. Vamos aguardar ele entrar. Assim que ele entrar, eu já faço o convite para ele participar. O professor Rodrigo da Cunha entrou. Olá, Tudo bom, professor Rodrigo da amigo. Cunha? Que honra nos dá hoje aqui. Queria agradecer, inicialmente agradecer muito mesmo, muito o convite. É muito simbólico para nós. Esse é o primeiro evento da nossa Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB em parceria com a ESA, num projeto da ESA da OAB daqui. E é muito simbólico para nós, professor, que você seja o nosso primeiro convidado, advogado que ajudou a construir, a moldar o direito das famílias e sucessões, mestre, doutor em Direito, presidente do IBDFAN Nacional. É muito simbólico mesmo você ter nos dado essa honra. Te agradeço muito. Tá, eu que agradeço, Igor, e nós vamos fazer um bate-papo aqui bastante interessante. Esse tema, né, que direito e psicanálise, essa conexão direito e psicanálise, ela é muito importante. Eu, particularmente, não consigo mais pensar o direito de família sem a compreensão da psicanálise, né? Mas quando nós falamos de psicanálise, nós estamos falando não da clínica, mas do discurso psicanalítico, né, que interfere no direito de família. E isso é fundamental para entender e aprofundar um pouco mais o direito de família. Com certeza, né? Acho que, como você passa em um dos seus livros aqui, não tem como a gente imaginar o direito não só o direito de família, né? Lógico que o direito das famílias, isso é mais presente, mas a gente não tem como imaginar a atividade jurisdicional, isso você passa, não tem como imaginar a atividade jurisdicional sem a psicanálise, porque o juiz, quando profere uma sentença, lança ali, né, ainda que inconscientemente, suas percepções particulares É, sobre o caso, né? Ele projeta para ali e realmente estão intimamente ligados. Professor, é. muito obrigado aí. Por onde começamos? Bom, primeiro, dizer, acho que eu posso falar um pouco sobre essa conexão, né? E aí a conversa vai fluindo naturalmente, né? Com Vamos certeza. quase que o que se diz num jargão psicanalítico, né? Fazendo uma associação livre, a conversa vai fluindo. Mas o que eu quero trazer aqui, Igor, é que a psicanálise, comecei a estudar a psicanálise, isso talvez você não era nem nascido ainda, logo que eu me formei em 1983, Já era, já era. e comecei a pensar nisso e até hoje eles nunca mais me largou, né? E o que interessa para nós do direito, da psicanálise, né, como eu disse, não é propriamente a clínica. A clínica, claro, cada um pode ir Perfeito. lá, deitar no divã do analista, olhar para os próprios fantasmas, né? Mas interessa para nós é o discurso. O Freud, ele, ao fundar a psicanálise, ele revelou a existência do inconsciente e a psicanálise é também um discurso que mudou todo o pensamento contemporâneo a partir da existência do inconsciente e da consideração
do sujeito de desejo, né? O sujeito de desejo, porque aí ele mudou, nós podemos compreender a sexualidade como sendo da ordem do desejo e não da genitalidade, como sempre foi tratado. E o direito de família, ele é perpassado o tempo todo por esse viés moral, de uma moral sexual dita civilizatória, como diz Freud. Então, essa moral, todo o direito de família, ele está contaminado por isso. Hoje, não apenas no passado, como, por exemplo, os filhos havidos fora do casamento não podiam ser registrados, eram ilegítimos, tudo isso em nome de uma moral, né, da moral e dos bons costumes. E hoje ainda nós estamos vivenciando isso. Por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 28 de junho de 2018, ele recomendou, para não dizer proibiu, a todos os cartórios que não pudessem fazer, lavrar escrituras de união poliafetiva. Né? Por que isso? Ele atuou aí como um censor da moralidade. Que moralidade é essa? Que moral é essa? É uma moral sexual. Então, essa moral sexual, assim como hoje nós estamos vivendo... A questão das uniões poliafetivas, ela é diferente, é nova, mas uma coisa que e tem menor número, mas as uniões simultâneas, que a lei ainda chama de concubinato, elas são em grande número, são milhares de famílias que constituem famílias simultâneas, mas elas continuam condenadas à invisibilidade, uma invisibilidade jurídica e social. Por quê? Por causa desta moral sexual. E por que essa moral? Como é que o direito de família lida com isso? Né? E por isso é que é importante nós pensarmos um pouco na psicanálise, porque nós vamos entender por que isso, por que essa moral é tão... dá tanto medo, né? Assim, por que nós preocupamos tanto com a sexualidade alheia, né? Por que nós preocupamos tanto se uma pessoa tem um tipo de relação, uma sexualidade diferente? Por que a gente preocupa tanto se o vizinho dorme com duas mulheres, se ele tem uma união poliafetiva, se ele é uma união homoafetiva? Isso tudo ainda incomoda muito. Nós já avançamos muito. As uniões homoafetivas, por exemplo, foram reconhecidas. E tudo isso, todo esse avanço do direito de família, isso no campo da moral, foi por causa da psicanálise. Mas foi também por causa da psicanálise que surgiram muitos institutos jurídicos hoje já consagrados, da guarda compartilhada, alienação parental, a paternidade socioafetiva, né? Foi a psicanálise que ensinou ao direito que paternidade e maternidade são funções exercidas. Né? Foi a psicanálise, juntamente com a antropologia, que nos ensinou ao direito que a família não é da ordem da natureza, mas da cultura. É cultural, né? Exatamente porque é da cultura que ela pode sofrer variações. Eu acho que nós não estaríamos no pé em que estamos de avanço do direito de família se não fosse a psicanálise. Né? Isso, claro, por isso é que a psicanálise está muito presente no IBDFAM. O IBDFAM, quando nós o fundamos, há 22 anos atrás, desde então, nós trabalhamos com essa interdisciplinaridade. Né? Hoje nós temos uma comissão de direito e psicanálise, que é presidido pela Gisele Groening, psicanalista, e também pela Cláudia Prete, que é psicanalista aí de Vitória. Nossa amiga aqui. Está aqui, Claudinha. Cláudia, né, que também tem dado uma grande contribuição. A entrada dos profissionais psis, e aí não apenas da psicanálise, psis em geral, mas eu particularmente estou mais afeito à psicanálise, ele mudou os rumos da história do direito de família. Né? Os laudos, hoje, nenhum juiz dá uma decisão, ou pelo menos uma sentença, a decisão sem esse apoio técnico, né? Sem o apoio desse setor técnico. Isso é recente, né? Isso foi depois do IBDFAM, que começou, ou ali mais ou menos nessa época. Então, esse suporte técnico, né? E foram os psicólogos, por exemplo, que também, os profissionais psis, que nos fizeram entender, por exemplo, que uma família pode ser... Porque na década de 1980, 90, uma mulher que era condenada, que era considerada culpada, porque ainda se discutia culpa, né? Quando ela era considerada culpada, ela perdia a guarda dos filhos. Foram os profissionais psis que vieram nos dizer assim, olha, ela pode ser uma péssima esposa nesse sentido moral,
mas ela é uma ótima mãe. Ou seja, foi aí que começou a separar parentalidade de conjugalidade. E por isso que hoje nós vemos famílias conjugais e famílias parentais. Nós temos que distinguir isso também. Tudo isso graças à entrada desses profissionais psis, né? E a psicanálise é um discurso que está presente o tempo todo. Ainda que as pessoas não saibam, ele está presente na vida de todos nós e do direito de família, né? Talvez, como você menciona, esse primeiro encontro da psicanálise com o direito talvez tenha dado origem a uma lei universal, que é a proibição do incesto, né, a partir do complexo de Édipo, né, da teoria do complexo de Édipo, de Freud, e hoje isso como você menciona, é uma lei universal em todas as culturas, em todas as nações. Há essa lei que proíbe o incesto. Talvez esse tenha sido o primeiro ponto, talvez, de encontro entre a psicanálise e o direito, e como você mencionou depois, vários outros institutos que a gente passou a absorver, como a alienação parental vem do complexo de Medeia, do estudo, né, do complexo de Medeia pelo psicanálise, e isso interfere de forma marcante no direito, e a gente não pode... Eu, particularmente, demorei muito a entender isso, porque nós juristas, né, por óbvio que há exceções, como você, professor, mas a gente jurista, a gente passa a achar que o código, as leis, estudar a lei, né, o sujeito de direitos e deveres nos basta, né? E a gente esquece que a gente tem que compreender o ser humano em sua essência, e algum conhecimento de psicanálise passa a nos demonstrar a importância disso. Pois é, e aí é importante, eu vou dizer, lembrar isso que você está falando, só pegando um gancho nisso que você está falando, é que o sujeito de direito, isso talvez seja a compreensão melhor para entendermos isso, que o sujeito de direito é um sujeito de desejo. Então, esse sujeito desejante, ele vai fazendo todas essas tramas familiares, né? É por causa do desejo, desse sujeito de desejo, tudo isso, toda a organização judiciária gira em torno desse desejo, né? Esse desejo que ele pode não querer uma coisa, mas o desejo encaminha ou desencaminha para outra. Então, acho que é fundamental entendermos que o sujeito de direito é um sujeito de desejo, né? E esse sujeito desejante é que vai fazendo tudo isso, né? Mas, como você estava dizendo, a primeira lei da face da Terra é uma lei de direito de família, que é exatamente a proibição do incesto, né? Que é a base aí da psicanálise, onde o Freud formou tudo a partir do mito do Édipo, né? Então, veja como a história, esses mitos são importantes para serem construídos novos conteúdos jurídicos. Então, no caso da psicanálise, o Freud, que forjou a psicanálise, montou a partir disso. E aí tem um diálogo importante de Freud e Kelsen, né? O Hans Kelsen, aquele, né, o jurista alemão tão conhecido, tão rigidamente, eles foram contemporâneos, né? Uma vez eu estava lá em Viena e estava falando e vi de perto e pude sentir isso de perto, assim, Freud e Kelsen. Mas antes eu já tinha estudado, né? Porque o Kelsen fala uma mesma coisa do Freud. Quando ele começa a investigar no seu livro, a teoria dos fatos jurídicos, ele começa a indagar qual é a origem da lei, qual é a origem, onde está a primeira lei. Ele vai num regresso infinito, o famoso regresso infinito de Kelsen, e ele chega nessa lei, numa lei que não se pode mais indagar, que é a lei do norma hipotética. Esse interdito proibitório do incesto, que é a mesma coisa que o Freud falou. Então, direito e psicanálise se encontram aí nessa primeira lei, que é uma lei de direito de família, que é o interdito proibitório do incesto. Bom, isso é a base de tudo, mas quando Freud foi inventando e reinventando, falando do inconsciente, do desejo, da sexualidade, hoje nós podemos apropriar esse discurso e fazer um direito de família muito melhor, muito mais profundo. Mas desculpe, eu cortei. Você estava falando uma coisa e eu te cortei. Não. Eu queria fazer uma pergunta para você agora, professor, assim, que acho que eu não posso deixar de fazer, acho que nesse momento de excepcionalidade que a gente está vivendo, né? Como a compreensão, é lógico que
nós não somos profissionais da psicanálise, mas como que algum conhecimento, alguma compreensão da psicanálise, da compreensão do indivíduo enquanto sujeito de direito pode nos ajudar ao melhor convívio, né? Muitas vezes nós estamos confinados com filhos, com esposa, com marido, com companheiro, coisas que a gente não estava habituado e a gente nos tira desse conforto que a gente tinha de passar o dia inteiro fora, chegar, brincar um pouco com os filhos, brincar com a esposa, ter um convívio menor, e esse convívio pode tornar as relações familiares um pouco mais difíceis. Nós não estávamos habituados a isso, apesar de que há um tempo atrás eu ouvi um negócio, conversando com um amigo, eu ouvi um negócio muito bacana, que foi o seguinte: olha, daqui a alguns anos, nós adultos vamos lembrar desse momento como um momento ruim, um momento excepcional, um momento de privação, mas as crianças inconscientemente vão lembrar desse momento que é horrível assim, para a gente, né, de restrição de liberdade. Eles vão lembrar de um momento excepcional para eles, porque há muito tempo as crianças não tinham o convívio com os pais como estão forçadamente obrigados até hoje. Então, hoje, você passa o dia inteiro com seu filho, antes você não tinha tempo, você passava o dia inteiro fora, quando chegava em casa ainda estava cansado, dava alguma atenção ali, às vezes ia para o telefone, ou ele estava no telefone e não convívio. Então, para as crianças, a percepção desse momento vai ser diferente da nossa. Isso tem a ver também com a psicanálise, Rodrigo? Sim, isso nós estamos todos em teste, né? Nós estamos todos sendo testados, teste da tolerância, da empatia, né? E a psicanálise, como é que ela nos ajuda? E aí não é nem como discurso, mas como clínica, que é de olhar para nós mesmos, olhar para dentro de nós mesmos, né? Porque, na verdade, fazer análise, entrar na clínica da psicanálise, né? Na psicanálise como clínica, é ir na velha fórmula de Aristóteles, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, a partir do momento em que eu me conheço mais, eu posso me dar mais para o outro. Porque, no final das contas, o que conta mesmo nessa vida é só o amor. O amor, dar e receber amor. E isso não é simples. Aliás, o Freud dizia que a gente faz análise para fazer duas coisas: para aprender a trabalhar, desenvolver um trabalho, para aprender a amar. Amar não é uma coisa fácil, dá um trabalho danado, né? Como diz a Adélia Prado, a felicidade dá um trabalho danado, mas a gente tem que trabalhar por isso, né? Tem que e como trabalhar por isso é olhar para dentro, para si mesmo, para dentro de si mesmo, e entender o outro, né? Desenvolver valores de tolerância, empatia. Então, eu acho que nesse momento não tem, estamos todos em teste, né? Fazendo da nossa tolerância, a nossa empatia. Mas quando a psicanálise pode nos ajudar, na medida em que você pode ter uma serenidade, pode poder olhar para dentro e ver que tem questões ali que são possíveis, né? Olhar um pouco, quando a gente faz análise, a gente é para fazer um contato com o inconsciente, esse outro sujeito que habita em mim, né, que também me determina. E que nesta pandemia, às vezes, ele eclode. O Freud dizia que é na família que eclodem os maiores conflitos, que são as relações mais intrincadas e complexas, né? Então, nós estamos aí nesse teste aí de tolerância, todos nós. Rodrigo, voltando aqui num ponto que você já comentou, né, que o nosso direito, né, a nossa legislação, pelo menos, não diria nem tanto o direito, a nossa legislação, ela fecha um pouco os olhos para situações que são consideradas por alguns diferente de uma moral pré-concebida, como as uniões simultâneas, né? E isso de alguma forma passa pela pouca formação que a gente tem, pouco conhecimento, né? Eu não diria nem formação, porque seria algo mais profundo,
mas pelo pouco conhecimento que a gente tem do estudo do ser humano em si, em qualquer curso de graduação, você acha que a gente é essencial que a gente tivesse algum conhecimento, que nos fosse passado algum conhecimento sobre isso, para que a gente pudesse desenvolver uma sociedade efetivamente baseada no afeto, né? Sim, hoje nas faculdades já tem, muitas delas já tem a cadeira de psicologia jurídica. Quando se fala psicologia jurídica, é diferente de psicanálise, mas a psicologia hoje não tem como não, pelo menos, olhar para a psicanálise. Porque a psicanálise, em síntese, né, o que o Freud inventou é o estudo do inconsciente, assim, esse contato com o inconsciente. E a partir do momento que a gente tem essa compreensão, quando você entende um pouco mais essa estrutura psíquica, a nossa profissão fica bem mais fácil. Eu, por exemplo, eu sou advogado de família há quase 40 anos e tenho o meu escritório, eu chamo de clínica do direito, né? Então, aliás, quem for me seguir vai encontrar lá como bem-vindo à clínica do direito, né? Que é nesse Instagram que eu estou falando. Então, a clínica do direito, o que é essa clínica do direito? Como que nós, advogados, podemos lidar com isso, né? Como é que é essa prática, essa atuação a partir dessa escuta psicanalítica? Nós não precisamos nos tornar psicanalistas. Aliás, eu tenho um fato, nós começamos a estudar isso em 1992, quando teve o primeiro congresso de Direito e Psicanálise no Brasil, lá em Curitiba, e aí tinham vários juristas conhecidos, autores de livros e tal, e todos se apaixonaram pela psicanálise, mas grande parte deles se tornou psicanalista. E eu fiquei muito triste, porque, na verdade, não tem que se tornar psicanalista, tem que fazer essa interdisciplinaridade. O desafio é a interdisciplinaridade. Então, como que a psicanálise pode ajudar, né? Pode nos ajudar como advogados. Eu, na minha prática, eu tenho a partir do momento que você tem essa compreensão, você passa a ter uma escuta diferenciada. Escuta, nós não vamos virar terapeuta dos clientes, mas essa escuta faz todo o diferencial no atendimento ao cliente, né? Acho que a moderna advocacia de família, ela exige de nós uma escuta diferenciada. Eu escolhi o caminho da psicanálise, podem ter outras formas, né? Mas assim, o que é importante é nós escutar o cliente, porque o cliente diz uma coisa e tem algo que ele não diz, o que está por detrás, né? E algo que ele, por exemplo, quando ele quer, todos os clientes chegam no escritório e nos dizem, eu só quero os meus direitos, mas estão sempre com a sensação de que estão perdendo algo, né? Estão perdendo algo e querem brigar, e falar, não quero nada mais, né, do que o meu direito. Mas reivindica, está sempre fazendo reivindicações. E por que isso? O que é importante entender nisso? É que nós somos sujeitos de desejo, e desejo é falta. Falta, nós estará sempre faltando algo em nós. Sujeito de desejo é isso, né? Eu quero sempre algo mais. Aliás, o desejo é isso. Entender o desejo. O Lacan tem uma frase genial para definir o que é desejo. Ele diz, desejo é desejo de desejo. Ou seja, eu estou sempre querendo um pouco mais. E a poesia, a literatura, a arte sempre falou muito bem disso, né? A Marisa Monte tem uma música belíssima que ela fala o meu desejo é querer sempre mais, né? O Djavan diz, fui até o centro da Terra procurar o que é o desejo e fui mais além, porque o desejo é isso, ele não tem um objeto fixo, ele não tem, né? Ele é da nossa estrutura psíquica. Então, o que é importante? Nós entendemos que, como sujeitos de desejo, o nosso cliente é um sujeito de desejo, assim como todos nós, e ele está sempre em falta. E nós estamos sempre querendo tamponar essa falta. O desejo é isso. Só que é impossível. Só que quando nós encontramos um amor, nós temos a ilusão de que estamos completos. E quando esse amor se esvai, acontece a separação, o cliente esbarra lá na nossa porta, ele se depara com esse vazio existencial do desejo, esse desamparo. Então, esse desamparo que é estrutural em nós, é com esse cliente que nós estamos lidando ali. Então, quando nós entendemos isso, passamos a entender isso, nós podemos exercer muito melhor a nossa advocacia, né? Muito mais eticamente. Então, assim, esse é apenas um exemplo, mas tem alguns conceitos psicanalíticos que são fundamentais para entender o direito. Desejo, inconsciente, desamparo, sexualidade, né? Depois, se alguém quiser,
eu tenho um dicionário onde eu coloco todos esses conceitos conectando ao direito. Esse aí, obrigado por ter mostrado, que inclusive ganhou o prêmio Jabuti, né, porque eu misturo arte muito bom. com psicanálise. Então, entender esses conceitos nos remete a uma outra borda, a um outro lugar no nosso exercício prático da advocacia, sabe? Eu tenho muito prazer em advogar, eu sou professor, escrevo, mas o que eu gosto mesmo é de advogar. Eu gosto de atender o cliente e eu queria passar para vocês aqui um pouco dessa prática, né? Dessa experiência prática com o direito de família. Assim, eu tenho muito prazer quando o cliente chega, conta a história, e muitos advogados falam, mas tem uma lorota danada, aquela história. A gente tem que escutar a lorota do cliente, né? Assim, E nós temos também que aprender a colocar limites, porque se deixar o cliente fica falando 5 horas aquela história. Eu desenvolvi técnicas e eu marco consultas que duram 1 hora e ele tem que contar, e você vai dirigindo a conversa. Com o tempo você vai aprendendo a fazer isso, dirigir a conversa. E nós, advogados, passamos a ser as pessoas mais importantes da vida desses clientes, naquele momento da separação ou de um litígio qualquer, porque nós representamos para eles alguma segurança. Segurança por quê? Porque quando ele nos procura, eles estão nos procurando com o seu desamparo, né? O desamparo. Então, entender isso, sabe, Igor? Nós vamos ser muito melhores profissionais, né? Então, um pouco de teoria para nos ajudar na prática. Mas estou falando muito para deixar você falar. Não. Veja se a analogia que eu vou fazer agora, Rodrigo, tem a ver com o que você nos passou agora. Eu sempre passei aqui no escritório, diríamos que inconscientemente, involuntariamente, que sempre fiz uma analogia o seguinte: olha, muitas vezes a gente é recomendado a um médico. Esse médico é excepcional tecnicamente, a gente chega no médico e às vezes ele até nos cura, mas a gente não tem aquela sensação, pô, esse cara é um bom médico. Eu falo aqui que às vezes o médico ele tratou só da doença e não tratou do paciente, do ser humano que vai lá. Muitas vezes o cliente nos procura e a gente tem que ter essa ideia de não só cuidar do caso dele, né? Não como nós não somos clínicos, né? A gente não faz, mas dar um conforto para ele, além do que fazer uma peça, uma petição inicial. Eu acho que passa muito pelo escutá-lo, né? E compreender isso, né? Os desejos que você falou. Então, eu sempre fiz aqui no escritório também essa analogia, ó. A gente não pode ser como aquele médico que vai lá simplesmente e tenta tratar a doença, né? Faz uma petição. A gente tem que ouvir, dar algum conforto para essa pessoa que, de alguma forma, já está muito fragilizada quando chega até nós. E esse conforto parte, inclusive, por, às vezes, uma indicação para a procura de um profissional psicanalista, de um profissional psi, de alguma forma dessa, né? Acho que isso é muito importante na nossa atividade, não é, Rodrigo? Interessante isso que você está falando na prática. Isso já foi teorizado por Freud e Lacan, né? Porque os clientes chegam lá, eles às vezes precisam só falar, eles precisam falar. E aí vem a teoria. O Lacan, né, deu essa grande sacada, ele estudou muito para chegar a essa conclusão de que nós somos sujeitos de fala. É na fala que nós elaboramos, então nós precisamos falar. E é preciso que alguém escute. E em alguns momentos, às vezes, nós precisamos só escutar. Então, essa escuta, né, que nós, advogados, podemos ter, esse é o grande avanço do direito de família. Nós não precisamos ser psicanalistas, mas nós temos que ter uma paciência, uma tolerância, mas saber um pouco dessa teoria nos ajuda, porque às vezes o cliente está falando, e quando ele está falando, ele vai elaborando, né? Vamos pensar nós, quando a gente tem alguma questão, algum problema, quando nós começamos, quando a gente falando na linguagem popular, eu vou desabafar com o outro, né? Eu estou elaborando, eu estou falando, nós somos sujeitos de fala, e é na fala, somos seres, né, falantes, como diz Lacan, né? E aí nós, quando falamos, nós estamos elaborando, e às vezes eu mesmo tenho resultado, né? Quando a gente faz análise, deita no divã do analista, não é o analista que vai me dar a solução, até porque não existe isso, né? Sou eu, ao falar para alguém que me escuta, eu pago o analista para ele me escutar, então a escuta é muito importante, nós precisamos escutar.
Então, isso que você já faz, e que muitos advogados já fazem naturalmente, intuitivamente, isso tem uma teoria. E se souber um pouco dessa teoria, nós vamos avançar muito, né? E, aliás, eu quero aproveitar aqui, antes que eu me esqueça, aqueles que se interessarem por psicanálise, nós acabamos de fundar um grupo de direito e psicanálise do IBDFAN, né, coordenado pela Cláudia Prete, que está aqui, pela Gisele Gruening, por mim, para nós fazermos algo pensarmos essa interlocução, né? Acho que a nossa prática ficará muito melhor com isso, né? Como que vai funcionar esse grupo, Rodrigo? Você quer falar Então, um pouquinho? Acho uma excelente quais são os oportunidade, a gente tem muito... requisitos? Quais são os requisitos disso? O requisito primeiro é o desejo, né? O desejo é que determina o mundo, é o desejo que vai levando, que faz a roda do mundo girar. Então, o meu querer, o meu desejo, mas também tem que ser tem que ser sócio do IBDFAN, tem que ser associado ao IBDFAN. Quem não for, pode se associar e aí pode nos procurar. Né? Pode procurar, estou vendo aqui que a Cláudia Prete está. A Cláudia está aí. Pode me mandar mensagem nesse Instagram ou no e-mail, né? Entra lá no site, conversa comigo, que se não for sócio pode se associar e venha participar desse grupo, né? Que o IBDFAN tem feito isso de uma forma... Agora que nós estamos organizando mais, tem uma diretoria de relações interdisciplinares, né? Eu estou vendo, inclusive, aqui tem várias pessoas do IBDFAN, a nossa presidente daí, a Flávia, vinha entrando Flávia, aí. Né? Que está aí, que está chegando aí agora a Gisele Grueninger, que também é presidente. Hoje, até aproveitar para fazer o convite, né? Eu integro aqui junto com eles, com a Flávia, com a Cláudia, com a Ana, que está aqui, com a Aline, eu já vi entrando, né? Também componho aqui o IBDFAN aqui do Espírito Santo. Hoje vai ter uma live às 8 horas com a Gisele, então convidar já todo mundo para participar, vai ser bastante interessante. Ah, tá. Então, esse assunto de direito psicanálise, essa interlocução, o direito sempre buscou ajuda em outros campos do conhecimento, né? Na história, na economia, na política, né? E agora na psicanálise, né? E a psicanálise, ela é um pouco de teoria, e essa teoria a gente não precisa não precisa se tornar psicanalista, mas um pouco dessa teoria, saber um pouco desses conceitos, vai ajudar muito, né, Igor? Vai ajudar muito. E para quem gosta de direito de família, porque direito de família é uma paixão, né? Uma cachaça, né? Uma pena que não dá muito dinheiro, né? Deveria dar muito dinheiro. E, aliás, o nosso desafio como advogados é conciliar essa coisa, né? Porque a gente tem amor demais para o cliente, como é que nós vamos temperar esse amor com o dinheiro, né? Então, assim, nós precisamos aprender a lidar isso, porque é em mercado, nós precisamos sobreviver, como é que nós vamos conciliar dinheiro e amor aí, né? Que é uma questão. É muito disso que você falou, né? No início mesmo da minha advocacia, eu praticamente não fazia, né? Não atuava com direito de família. E a partir do momento que você tem um pouquinho mais de 15 anos de advocacia, a partir do momento em que você vai sendo levado para o direito de família, fica difícil você voltar, né? Eu comecei fazendo divórcios há 10, alguns mais de 10 anos atrás, divórcios de clientes que tinha uma pessoa jurídica dele, era minha cliente, na sociedade, e ele tinha confiança já no trabalho, ele passa a não querer depositar aquela confiança em outra pessoa, que você já cria um vínculo e você vai, né? O que você falou, é o cuidado que a gente tem com a pessoa, com o sujeito, e ele passa e hoje, quando aparece outra coisa, eu não quero fazer mais nada. A gente vai se apaixonando e também por sua influência, muito por sua influência, Rodrigo, eu comecei a tentar compreender, como você falou, a gente não precisa necessariamente ter uma formação de psicanálise, mas buscar algum conhecimento é sempre importante. Então, eu tento também passar a ter um conhecimento mínimo de psicanálise quando eu ouço você falando, quando estou perto da Cláudia também, busco escutá-la. E assim como o direito da família, a psicanálise é essa cachaça que vai nos levando, né? vai tomando e a gente passa
a tentar buscar compreender Pois é, e é uma cachaça mesmo. Quanto mais a gente quer se conhecer, mais a gente quer se conhecer, né? E quando a gente vai se conhecendo, porque para você dar alguma coisa para o outro, você tem que ter, né? Assim, você vê a loucura do cliente, você tem que ver a sua própria loucura, ver onde é que está o seu nó, a sua loucura. Você tem que ser. Ninguém é totalmente bem resolvido, mas você tem que ser minimamente bem resolvido para poder dar ali alguma coisa para o outro, né? E isso é uma investigação constante, é uma investigação constante e não que a gente, repito, estou repetindo para frisar, assim, não é necessário virar psicanalista, mas um pouco da teoria psicanalítica, é teoria simples, e hoje está muito fácil, né? Eu venho me dedicando a isso, tem um livro meu, eu escrevi muito já sobre isso, né? Porque eu penso nisso desde que me formei, em 1980, final de 82, então, eu escrevi primeiro Direito de Família e uma abordagem psicanalítica, e depois na tese, foi a tese de mestrado, depois de doutorado, que é Princípios Fundamentais do Direito de Família. Onde eu falo desses princípios, e metade do livro é sobre psicanálise. Né? E depois no dicionário que eu separei alguns conceitos, juntando com arte, e isso foi ficando mais claro. Né? Cada dia eu aprendo um pouco mais, aprendo muito com a Gisele, com a Cláudia, com os psicanalistas, porque como eu estudei psicanálise, tenho formação psicanalítica, mas não sou psicanalista, né? Eu não tenho competência para atender, não basta só a intuição. Então, eu sou suspeito, porque eu sou apaixonado e como eu vi aí uma pessoa que está participando, olha, para trabalhar com direito de família tem que ser vocacionado, né? Então, tem que ter essa vocação. Agora, um pouco de teoria pode nos ajudar um pouco de teoria pode nos ajudar a ser melhor, né? Nós vamos ter que reinventar nessa pandemia, nós todos teremos que nos reinventar, Igor. Né? Nós estamos aí sendo testados, como é que vai ser a advocacia, como é que vai ser o mercado daqui a pouco, né? A crise econômica, o impacto da crise econômica nisso aí, e a gente não sabe ainda, nós estamos no meio desse processo histórico, e quando a gente está no meio do processo histórico, a gente não tem essa visão. Então, nós vamos ter que nos reinventar, e a psicanálise, ela nos ajuda a olhar para a gente mesmo, né? Esse olhar para si mesmo, te ver, tem algumas questões que são inconscientes, né? Então, nós estamos aprendendo, acho que nós vamos sair, não sei se melhores ou piores, mas diferentes dessa pandemia, né? Assim, eu tenho a grande expectativa que a gente saia melhor, eu acho que diferente com certeza, mas eu acho que não tem como a gente não olhar para a gente não querer mudar para melhor, né, Rodrigo? E semana passada, até vi você comentando, depois isso foi bem notícia, semana passada na sua live com o nosso presidente da OAB Nacional, a situação de caos, né? E você puxou um exemplo muito importante que foi do Flávio Miliácio, que se suicidou com quase 90 anos, uma pessoa que pela sua arte, né, nos ensinava o amor, né, nos passava essa fome de viver, de esse desejo, né, essa ânsia de viver, e foi encontrado morto, enforcado na própria casa, com quase 90 anos. É algo, acho, muito simbólico desse momento que a gente está vivendo. Ele deixou uma carta curta, né? Eu acho que isso é muito simbólico desse momento que a gente está vivendo, né, Rodrigo? Sim, antes só de responder isso, eu só quero fazer uma retificação e agradecer a Érica que nos veio aqui. Quando eu fiz a citação de conhece a ti mesmo, eu falei de Aristóteles. Na verdade, é Sócrates, né? Obrigado, Érica, por lembrar disso. Eu sabia, mas na hora não sei por que eu troquei. O Sócrates, viva o Sócrates, não o jogador de futebol, mas o filósofo, né? Conhece-te a ti mesmo. E então é isso. Agora, a psicanálise, ela também nos ajuda a pensar nessas vulnerabilidades, né? Essas vulnerabilidades, e que no Brasil hoje, para o direito de família, nós temos duas vertentes dessa vulnerabilidade que merece proteção especial, que são as crianças, que tem 50 mil crianças em abrigos à espera de uma família que nunca chega. Isso é uma fratura social, isso é uma afronta à sociedade, né? Mas assim como as crianças, os idosos também, não existe uma política pública séria nesse país para os idosos, nunca existiu.
Não dá um voto, né, Rodrigo? Pois é, não faz parte da engrenagem política, econômica, da cadeia produtiva, né? Então não interessa, né? Porque no final a questão econômica ela é muito determinante na vida, né? Assim, o que vai determinando os rumos da política, tudo. Nós estamos vendo agora, por exemplo, nessa pandemia, esse paradoxo, né, dos aspectos econômicos com o sujeito, com a saúde, né? Como conciliar isso. Mas essas vulnerabilidades, e vulnerabilidade é também uma palavra nova para o direito, né? As palavras vão evoluindo, vão perdendo seu sentido, umas vão caindo em desuso, outras vão ganhando força, né? Vulnerabilidade é uma. E para dar um exemplo disso, o Código Civil, no artigo lá na parte que fala de união estável, continua falando concubinato, né? Concubinato, que ao invés de família simultânea, né? Convivência, nós devemos falar convivência ao invés de visitas, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque as palavras, aí de novo, para pegar o gancho na psicanálise também, né, que isso, a psicanálise, as palavras, a psicanálise lacaniana, tem além de um significado, um significante. Né? O Lacan observou isso a partir da compreensão do grande linguista Saussure, né, que fala do significante. Então é importante também a gente reposicionando, e aí vai ressignificando. Por exemplo, uniões homossexuais. Passando a chamar de uniões homoafetivas. Ver como fica diferente, como vai dando outro tom, né, uma ressignificação. Então, devemos ter cuidado com as palavras também, porque elas têm força e poder. Muitas vezes a gente carrega coisas, né, reproduz expressões que a gente está habituado a ouvir há anos e não percebe o sentido que essas expressões carregam. Esses dias eu até vi o Zé Duca, acho que entrou aí agora, ele fez uma postagem falando, eu acho horrível quando eu vejo alguém se referindo a outra pessoa como mãe solteira. Então a gente, né, é algo que foi muito interessante a postagem dele, porque a gente acaba repetindo isso anos, e é algo que você adjetiva alguém, você não fala mãe casada, você não fala mãe viúva, você não fala mais nada, mas né, isso carrega um estigma, né? Quando você coloca isso, mãe solteira, isso tradicionalmente quis dar um estigma, quis dar uma força para alguma coisa que você queria colar naquela pessoa, né? Exatamente. Eu aprendi isso, nunca tinha pensado nisso, né? Mãe solteira, porque eu não tinha uma palavra melhor, né? Mas hoje disse mães solos, né? Eu ouvi isso pela primeira vez quando eu fui no programa lá do Amor e Sexo, onde exatamente isso que você está falando foi falado lá no grupo que estava lá naquele dia, era das mães solos, né? Então, por quê? Olha só, esse exemplo é muito significativo, né? Ele tem um tom pejorativo, ele adjetiva, é o significante, né? Que vem aí, assim como quando se falava desquitada, né? Desquitada era quase um xingamento para uma mulher, né? Aí mudou, desquitada para separada judicialmente, deu uma suavizada, né? E várias outras expressões assim. Então é importante nós termos cuidado com as palavras, né? Aproveitando aqui que só te interrompendo aqui no nosso tema especificamente, Rodrigo, comprei seu livro, está em pré-venda ainda, né, no site da GEM. Se você quiser falar um pouquinho aí, a nossa audiência está ótima aí, se você quiser falar um pouquinho do livro. Rápido. Obrigado, Igor. Eu acabei de escrever, passei um ano escrevendo e reunindo todo esse conteúdo, porque todo mundo me cobrava. E você não tem um livro que fala sobre todo o programa de direito de família. Aí eu escrevi esse livro aqui, que tem a capa, que está ainda no pré, mas deve estar, já era para ter sido lançado em razão da pandemia. Está em pré-venda no site da GEM, né? Da Forense, Antiga Forense. E nesse livro, obviamente, tem psicanálise, arte, né? Ele tem todo o conteúdo de direito de família e vai um pouco além
né? Porque eu não poderia escrever um livro que todo mundo já escreveu, já tem bons livros escritos, então eu não gostaria, não precisava repetir aquilo. Então eu fui e escrevi esse livro aqui, que usa imagens. O capista da editora Gen teve o cuidado de usar uma imagem semelhante ao Kandinsky, então já entra aí de capa, de cara, a capa já traz um elemento da arte aí, né? E esse livro eu gostei muito de escrever porque eu revisitei vários conceitos, né? Algumas, por exemplo, quando uma coisa que ninguém nunca falou no casamento, quando se vai fazer, se afixar editais para o casamento, né? Que é aquele, porque tem que é requisito da lei colocar o edital. E eu pensei que o edital muitas vezes funciona como uma ficção. Então comecei a estudar as ficções jurídicas, né? Uma citação por edital é quase uma ficção jurídica. Uma citação, uma publicação de edital no casamento é uma ficção, mas ela é necessária, porque sem ela não é. Então, é um outro elemento que também faz alguma conexão com a psicanálise. Então, todo livro eu acabo introduzindo, passando um pouco pela psicanálise. É um livro que eu escrevi já bem mais maduro, né? Depois de quase 40 anos de profissão. Então, tenho muito orgulho de tê-lo escrito. E o prefácio foi o Fachin que fez, né? Luiz Edson Fachin, que fez um prefácio que muito me honrou. E então já está na pré-venda, espero que a gráfica solte isso logo aí, né? Mas obrigado pela oportunidade. Nada, não. Eu lembrei que no final de semana eu comprei, já eu recebo, eu tenho o cadastro lá de professor da Gen, então eu recebi algum outro informativo. Na hora que eu cliquei para olhar lá, apareceu lá, pré-venda. Aí eu vi, e esse mesmo. E a gente vê como o nosso debate aqui é tão interessante, é tão instigante, ô Rodrigo, que a gente falou, né, das mães solteiras, e aí a gente falou das mães solos e já virou um debate também aqui, ó, o pessoal comentando, mãe solo também é legal, não é legal. E eu acho que isso faz esse debate que a gente não teve durante muito tempo, esse diálogo sobre o direito das famílias, né, que foi algo sempre muito, praticamente um tabu, né, era muito fixo, muito estático o que era família. Então, acho que praticamente essa proibição de dialogar sobre isso fez com que a gente ficasse muito tempo parado no direito das famílias. Provavelmente nos últimos 30, 50 anos a gente evoluiu nos direitos das famílias muito mais que nos 500 anos anteriores. Sim. Eu acho que isso tem muito a ver com esse diálogo que a gente tem, com essa liberdade que a gente conquistou, né, para poder tratar do assunto das famílias, em suas vários arranjos. E com certeza isso passa muito por essa interdisciplinariedade do direito com outras ciências. Não é isso, Rodrigo? E a psicanálise, ela é responsável. Eu acho que o BDFAM foi fundado depois quando eu fui fazer mestrado, eu fiquei escrevendo lá, pensando, passei 2 anos pensando o que é família. Veja só, parece coisa de obsessivo mesmo, né? Se tiver, aliás, acho que dá uma outra, mas aí talvez a Gisele e a Cláudia possam explicar melhor um pouco essas estruturas da personalidade, né? Que nós somos, segundo isso, tem uma teoria construída que é assim, somos neuróticos, que pode ser histérico, obsessivo, perversos ou psicóticos, né? Então, nós, os chamados normais, porque de perto, na verdade, ninguém é normal, né? Nós somos, imaginei, eu fiquei 2 anos pensando o que é família. E cheguei à seguinte conclusão, que eu posso resumir em uma frase. Estudei, para chegar em Lacan, né? O Lacan, quando ele lançou a tese de doutorado dele, que nem foi muito bem aceita, que chama Complexos Familiares, mas em síntese, resume assim, ó, família é uma estruturação psíquica, onde cada lugar ocupa uma função. Claro que para ele chegar nisso, teve estudos de antropologia para ver que não é da natureza, da cultura e tal, né? Então, esse conceito de família, e a família hoje, ela é muito influenciada pela psicanálise. Acho que vocês não têm nem ideia do quanto é. Então, quando a gente vai trazendo um pouco de teoria, vocês vão falar, opa, isso é psicanálise, é isso, nós evoluímos na guarda compartilhada, na alienação parental, tudo por causa da psicanálise, né? Porque, a grande revolução do direito de família que foi, e continua sendo,
ter trazido para dentro do conteúdo jurídico um novo valor, que é o afeto. De afeto, ele tornou-se um princípio. Então, isso é revolucionário, porque o amor foi, e vai ser sempre revolucionário, né? Então, isso é psicanálise, foi a psicanálise. Se não tivesse esse conhecimento, esse estudo da psicanálise, a psicanálise como discurso, nós não estaríamos onde estamos hoje, com certeza, né? E isso e essa evolução, né, do direito das famílias aqui, e eu falo direito no sentido amplo, porque nossa legislação ainda é muito atrasada, né? Nós viemos nos últimos anos aí tendo um direito, uma atuação ativa de vários personagens importantes, vários órgãos importantes. O IBDFAN é um desses institutos, né, Rodrigo, que possibilitou, por meio de suas ações, muitas vezes, né, no próprio Supremo, que institutos historicamente, situações, relações e institutos historicamente dados foram acolhidos pelo nosso ordenamento, né? Se não pelo legislativo, mas pelo judiciário. E aí eu lembro, salvo engano, eu lembro de você fazendo uma sustentação, eu acho que pelo IBDFAN, no caso da criminalização da homofobia. Então, fala um pouquinho agora para a gente, já para a gente ir caminhando para o final, da atuação do IBDFAN, do papel do IBDFAN nisso, nessa reconstrução, nessa remodelação do direito das famílias e das sucessões, Rodrigo. Tá. Então, só antes de falar disso, só quero responder dar um recado para alguém que escreveu aí sobre da relação da psicanálise com a poliafetividade. Ao invés de responder, eu vou convidar para uma live que eu vou fazer hoje às 17 horas com o Cristiano, professor Cristiano Chaves, também aqui nesse perfil do Instagram, e estou com a Gisele, assim, né? Nós que somos ditos normais, não temos nada de normais, de fazer tanta live, de ficar trabalhando tanto, né? O trabalho também é um pouco de loucura, assim. Mas, fecho parênteses, quem quiser. Então, não vou entrar em poliafetividade aqui, porque nós vamos ficar mais ou menos uma hora falando disso, de 5 a 6, aí com o Cristiano. Então, o IBDFAN ele tem um papel político. O IBDFAN é uma instituição político-científica sem fins lucrativos e ele é o espaço da democracia. Ali cabem todos os pensamentos, dos mais conservadores aos mais avançados, né? Muitas vezes nós somos chamados de delirantes, né? Que nós estamos delirando essas ideias e tal. Mas tem coisas que a gente pensa antes, a gente consegue pensar antes, né? E acho, da minha parte, muito por causa da psicanálise, e temos muitas pessoas influenciadas por esse pensamento, e o IBDFAN tem essa função mesmo, né, por isso é político. Aliás, o direito de família, hoje, que é direitos humanos, né, eu disse lá com o presidente da OAB, ele é eminentemente político, porque ele fala dessas questões. O que é a evolução hoje? O que é a modernidade hoje, né? É a consideração do sujeito de desejo, com todas as suas idiosincrasias, e o direito de família precisa acolher isso, né? O Estado não pode interferir nisso, na economia do desejo do sujeito. E o IBDFAN, ele vem abraçar isso, por isso essa revolução. Muitas vezes somos incompreendidos, mas daí uns 10 anos depois, né, a gente entende, as pessoas entendem. Por exemplo, quando a Maria Berenice, que é a vice-presidente, começou a falar das primeiras decisões, quando ela era desembargadora, sobre união homoafetiva, falando que ela era louca e tal, né, e hoje está absolutamente normal. Então, nós temos esse compromisso, que é o compromisso com a ética do sujeito. Se formos na ética do sujeito, e aí é uma coisa importante de se distinguir, que é ética de moral, o que eu faço um pouco nesse livro, Os Princípios Fundamentais de Direito de Família. Porque a moral ela é particular do sujeito e a ética ela é universal. Então, e aí a ética do desejo, o que é que... Então, nós temos que considerar o sujeito com toda a sua inteireza, né? Porque a verdadeira traição é a traição do desejo. Então, o direito de família compreende, o IBDFAN compreende isso e pretende fazer. Nós fizemos até um Estatuto das Famílias, que agora, nesse momento, está paralisado por estratégias políticas, e não se aprova lei no Congresso Nacional, porque todas elas têm um conteúdo moral, e a moral hoje no Congresso é uma moral religiosa, né, mais conservadora. Então, nós vamos avançando com os princípios, mas o compromisso do IBDFAN é com a ética do sujeito. E aí, psicanálise, né?
E foi bom você tocar nesse assunto, porque hoje nós temos um entrave muito grande, né, Rodrigo, para aprovar questões pela composição do nosso parlamento. A gente tem dificuldade de aprovar, de avançar na legislação, justamente por essa, talvez, excessiva influência, ascendência, né, da religião nos nossos representantes. Seja porque efetivamente tem essa convicção, ou seja porque hoje é uma grande as igrejas, sem qualquer distinção, né? Sem qualquer. As religiões têm uma força votante, assim como a gente falou ainda agora que as crianças e os idosos eles não dão voto, então eles são esquecidos. Por outro lado, tem uma atenção justamente para a posição do que as igrejas, do que a religião quer, e acaba que o nosso sistema legislativo vai ficando atrasado e deixa de reconhecer as relações, situações que estão aí na nossa frente, na nossa cara todo dia, que a gente vê e que acabam sendo ignoradas justamente por não ter uma tutela do nosso direito. Uhum. E como a Gisele está dizendo aí, né, que a culpa é uma forma de controle social eficaz, né? E a Regina Navarro fala também, porque quando você controla o desejo, né, o corpo do sujeito, isso é uma forma de controle. E as religiões tentam fazer isso. As religiões são importantes, são necessárias, né, até como um sistema simbólico e tal, mas o que não dá é para misturar direito e religião. Daí o nosso lema ser, né, sempre rumo ao Estado laico. A laicidade é muito importante, embora oficialmente tenha se separado pela Constituição da República, a primeira da República, Hoje é 1891. só teórica essa É laicidade. só teórica, né? Então nós avançamos cada vez mais. Então o direito de família ele precisa ir avançando nesse sentido, dessa laicidade, né? E é uma pena que o Congresso esteja dominado por conteúdos religiosos. Isso misturar direito e religião nunca deu certo, né? Mas como tudo é uma questão de poder, as religiões avançam até como dominação de poder, como a gente tem visto aí. Rodrigo, nós estamos caminhando aqui, infelizmente, para o nosso finalzinho. Gostaria de saber se você tem alguma mensagem para deixar. E aqui eu vou fazer um agradecimento em nome de toda a advocacia capixaba, muito importante a sua participação. Como eu disse no início, é simbólico, você representa muito da evolução do direito das famílias e sucessões nacionalmente. Então, como eu falei também, e essa situação excepcional nos traz coisas boas. Talvez se não fosse essa situação excepcional a gente não estivesse aqui conversando, né? Pelas lives, enfim. Então, tem alguma mensagem para deixar para a gente? Agradecer a participação de todos que estiveram aqui com a gente hoje. Vou agradecer os colegas advogados em nome da pessoa, em nome da nossa presidente aqui, da Flávia Brandão, que esteve aí ou está aí com a gente. Agradecer a todos os colegas aqui presentes. Gostaria de saber se você tem alguma mensagem para deixar, que depois eu vou finalizar com um trechinho do livro seu, que justamente faz essa relação aí da psicanálise com o direito das famílias, né? Pois não, eu quero agradecer esse tema realmente apaixonante, fico muito feliz esse tema e precisamos juntar mais gente interessada em direitos psicanálise. Vejo aqui várias intervenções super importantes, né? E venham participar com a gente aí desse grupo de direitos psicanálise, pensar, quem sabe nós conseguiremos fazer um congresso, vou falar com Gisele, Cláudio, um congresso nacional, nunca teve, assim, de direito, quer dizer, teve em 1992, depois eu conto essa história, de direito de psicanálise, né? Como já teve aí, eu sei que em Vitória já teve um Ano passado. mas vamos fazer isso nacionalmente. Mas, enfim, é um convite à paixão, né? A entender um pouco mais dessa teoria para fazer essa conexão tão necessária. E quem entra nisso, depois tem que entrar sabendo que não consegue sair mais. É uma praga. O próprio Freud diz, né? A psicanálise é uma praga, assim, não tem jeito. Quem é mordido por ela, quem é tocado por ela,
não tem volta. Mas é isso, muito obrigado pela... Eu vou aqui que o Instagram já me anunciou que nós temos 26 segundos, então eu vou ler uma passagem sua aqui, Rodrigo, que eu gosto muito, né? Compreender o funcionamento de nossa estrutura psíquica pode ajudar a diluir o de litígio judicial e até mesmo evitar que os restos do amor sejam levados ao judiciário para que o Estado juiz decida sobre a vida dos sujeitos ali envolvidos, né?